E aí, galera? Que Fluminense é esse? E que Vasco do primeiro tempo. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, foi um jogo encrencado, porque o time do Fluminense no primeiro tempo jogou nada. O Acosta, que é um dos armadores do Fluminense, apagado. Ah, mas ele está machucado, ele está sentindo, está machucado, está sentindo, vai para o departamento médico. Entrou no campo, tem que dar tudo. E ele estava meia bomba. E ele não conseguiu ajudar o Martinelli e o Hércules. Passou maior sufoco, o Canóbio, que teve que voltar muito, para brigar no meio do campo como um terceiro homem, e o Serna também. E aí o que acontece? O Kennedy ficou desesperado lá na frente, sozinho. E o time do Vasco ganhou o meio do campo. Olha o meio do campo do Vasco. Barros, sabe jogar, Thiago Mendes e o Rojas. E ainda tinha um pouco do Andrés ou do David. Ficando na frente só o Brenner. Então o que acontece? O que aconteceu no time do Vasco para ter essa melhora toda no primeiro tempo? Ele pegou os dois pontos, inverteu, porque normalmente o Andréas joga na esquerda e o David joga na direita. Ele inverteu. Aí o que acontece? Os dois, quando o meio do campo pegava a bola, os dois entravam na diagonal para encontrar com o Brenner. E os dois laterais apareciam aqui. Então o meio do campo tinha jogada com os laterais, metendo por trás dos laterais do Fluminense, ou metendo a bola para os dois que iam entrar na diagonal. Ou até o Brenner, que era uma outra jogada. Então, eles mataram a pau esse esquema, matou a pau a defesa do Fluminense e principalmente o meio do campo. Porque o meio do campo, não, o que ia fazer? Auxiliar os zagueiros ou auxiliar os dois laterais. Ficou perdido. Não fez nem uma coisa, nem outra. Por isso, o time do Vasco mandou no jogo e foi mentiroso o primeiro tempo. Foi mentiroso. Saiu ganhando o Vasco de 1-0, mentiroso. Era para ter saído com 2-0. O Fluminense não jogou absolutamente nada. Perdido, inclusive, na saída de bola. Que o Fluminense tem até uma boa saída de bola. Mas, com esse jogo de hoje, com o Vasco botava 4, às vezes 5, para espremer o time do Fluminense na saída de bola. Toca para lá, toca para cá, espremia e empurrava para o goleiro Fábio chutar para frente. Isso não é saída de bola. Isso qualquer um sabe fazer. E outra coisa, usava o Martinelli para tocar a bola na saída com o goleiro. Martinelli domina a bola, toca no lateral e vai para o meio para receber. O lateral volta para o zagueiro. O zagueiro volta para o goleiro e o goleiro chuta para frente. Isso não é jogada. E não tinha um desgraçado para falar que estava errado isso. E cadê o treineiro? O treineiro devia estar pelo rádio. Aqui, ó, manda fazer isso e aquilo, nem isso. Que o reserva lá do treineiro, o auxiliar, não falava nada. E o jogo foi todo assim, todo o primeiro tempo, perdendo o time do Fluminense, o meio do campo, que é um campo principal para você se defender ou para ajudar a defesa a se defender, tá certo? E para tentar fazer algum ataque ou algum contra-ataque. Então saiu 1-0. Mentiroso. Muito bem. Segundo tempo. Voltou diferente o Fluminense a partir de 21 minutos. Sai o René, entra o Arana. Eu não vou nem falar no pênalti que o René bateu, que aquilo é um negócio ridículo. Se ele fizer aquilo no treino, ele tem que ser multado em 60% da maneira que ele bateu. Mas o Brenner também. E botava o Vasco na frente, seria um outro Vasco. Mas o Fluminense começou a trocar da seguinte maneira. 21 minutos, sai o René, entra o Arana.
21 minutos, sai o Kennedy, entra o Savarino. Já mudou tudo. Sai o Hércules, entra o Ganso. Aí teve o problema. E aos 28 também saiu o Samuel, entrou o Guga. O problema ficou aí. O Ganso entrou, reorganizou o meio do campo, reorganizou a defesa e principalmente o ataque. A bola já saía de maneira diferente, mais inteligente, sem correria. O Ganso não correu. O Ganso, 10 metros para lá, 3 metros para cá, 5 metros para cá, vai mandando. Empurra lá, vai você mais. Volta você, fica aí você. E ele comandou tudo aquilo ali. Então subiu de produção o Martinelli, até o Acosta, que foi empurrado um pouquinho mais para frente, porque o segundo homem, ou até o terceiro homem, era o Ganso. Aí veio o Savarino, Martinelli e Ganso, com apoio do Serna e do Canóbio, e um pouquinho na frente, a partir da intermediária, para dentro da área do Vasco, o Acosta. O time do Fluminense foi outro. Começou a mandar no jogo, ganhou o meio do campo e foi para dentro. E conseguiu um pênalti, né, uma cabeçada do Ignacio, que tinha entrado no lugar do Frente, aos 28 também. Agora alguém tem que chamar o Frente. Frente, faz a boa. Aqui, ó. Para tudo. Você não joga nada. Você tem que entregar a bola. Pegou a bola, entrega para o meio do campo. Pronto, você já fez. O meio do campo está marcado, dá um bico para frente. Não queira sair jogando, que você não sabe. Todas as bolas você empurra no final para o goleiro. E bota o goleiro numa situação difícil que não sabe sair jogando. Então, é preferível você dar um bico para frente. Alguém tem que dizer isso para ele. Bom, resultado. O time do Fluminense começou a mandar no jogo, ganhou o meio do campo e começaram os ataques, os contra-ataques, o toque mais arrumado, com o Savarino ajudando o Martinelli e o Ganso, e o Serna e o Canóbio a dar pressão lá na frente. O time do Fluminense foi outro. O time do Vasco não conseguia pegar, né, essa movimentação dos jogadores do Fluminense. E começou a se perder, começou a entrar em choque. Isso para o Fluminense não era bom, por isso que o Fluminense começou a tocar a bola e fez com que o time do Vasco se enrolasse todo. Veio o pênalti. O pênalti, presta atenção, o pênalti só não entrou porque o Fábio meteu a mão na bola. O Fábio meteu a mão na bola, a bola bateu na mão dele, bateu na trave e saiu. E no final veio aquele cruzamento, o James cabeceou na mão do Barros. Pênalti aos 40 minutos. 43 minutos o Ganso botou a bola onde ele queria. Sabe tudo. Goleiro para um lado e ele meteu para o outro. Além da organização, ele foi o craque do jogo. Porque reorganizou a bagunça que estava no meio do campo do time do Fluminense. Então o Fluminense se classificou com esse gol do Ganso, 1-1 e 2-1 no agregado. O craque do jogo foi o Ganso. Eu poderia ter colocado o Fábio também, por causa dessa bola do pênalti. Mas o Ganso, como organizador, perfeito. A baranga do jogo, eu não vou botar a baranga do jogo, porque eu acho que a batalha foi dura, tanto de um lado quanto do outro. Eu poderia ter colocado o Acosta, que não jogou absolutamente nada, e fez 2 cruzamentos do outro lado para fora. Mas acho que ele estava a meia bomba, então, mas pelo menos entrou em campo e tentou resolver a história. Wagner do Nascimento, Rodrigo Carvalhal. Nota boa. 0! Quero mandar um abraço aqui todo especial para a Grazi e para a Laura, mãe e filha. Valeu? Valeu, galera.